Pearl Green. Livro 1. As Sementes do Conflito. Capítulo 6. Leothorn. O veado olhava para todos os seus lados. O animal das florestas, apesar de ser irremediavelmente considerado irracional e somente carne de refeição por parte dos humanos, calculava todas as possibilidades de fuga. Se fosse pelo pequeno trilho que se encontrava à sua frente, entrava numa zona cerrada do bosque, onde, muito possivelmente, poderia ser atacado por um predador de maiores dimensões. Para a sua esquerda, a situação não se afigurava mais acolhedora. Tratava-se de um caminho aberto e largo, em que as árvores que se encontravam dos dois lados se distanciavam umas das outras por vários metros. Se optasse aquela via, evitaria o risco de ser devorado por outro animal, mas aumentaria, todavia, a probabilidade de o seu perseguidor o alvejar com uma flecha. Aquele veado estava a ser perseguido havia já algumas horas por um caçador que procurava carne incessantemente. Ao ouvir um galho a partir-se algures atrás de si, o veado virou à direita, apesar de se tratar de uma margem do rio Douro. O instinto de sobrevivência falou mais alto que a consciência que tinha e começou a avançar num passo galopante pelas pedras que separavam as margens do perigoso rio. A pobre presa do regaçador ouviu-o a aproximar-se. Os pesados passos reproduzidos pelas suas botas ao chapinharem o rio aproximava-se cada vez mais. Os ouvidos do veado estavam cada vez mais apurados. Ouviu um vibrar de uma fina corda e registou o som reproduzido por um firme projétil a rasgar o ar como se de um fio de uma navalha se tratasse. O seu fim estava perto. Um baque de metal contra metal veio contradizer as suas expectativas. O veado limitou-se a olhar para trás e a vislumbrar uma bela senapoá, de longos cabelos loiros que acabara de salvar a vida. A flecha que temia ser a sua certidão de óbito acabara por ficar cravada no escudo que a humanoide carregava consigo. Após tal vislumbramento, o animal prosseguiu a sua corrida para a margem do rio, desaparecendo por fim no meio do bosque. "Por que fizeste isso?" perguntou Ion indignadamente, mexendo com os seus braços e com o arco do outro lado do rio Douro. "Há 2 dias que não comemos carne." Aqui não se come carne, humano, retorquiu Morana, fazendo um sinal reprovador com a sua cabeça e voltando à margem do rio onde Ion se encontrava, baixando o seu escudo. "Não se come carne?" questionou surpreendidamente o humano. "Então come-se o quê? Desde que saímos de Harbor que só comemos tubérculos e raízes. Podes-me explicar porquê?" Vocês, humanos, são mais estúpidos do que eu pensava. Confessou a regente do Xenapoá, passando ao lado de Ion e fazendo-lhe sinal para que regressassem ao seu acampamento. Por que achas que o veado fugiu de ti? Porque tinha medo, obviamente. Ion caminhava ao lado de Morana. Exato. Concordou a Xenapoá, sempre num tom frio. E porque fugi pelo rio se podia optar pela clareira ou pelo matagal. Calhou. Calhou? O típico movimento reprovador que Morana fazia com a cabeça começava a irritar o príncipe de Groth. Ele não foi pelo matagal porque lá existem predadores. Ele não escolheu a clareira porque teria mais risco de ser atingido por uma flecha tua. Como única alternativa, fugiu de ti, pelo rio. Muita inteligência para um veado, disse Ion num tom jocoso. O olhar fulminante de Morana retirou-lhe o sorriso da cara num ápice. A regente prosseguiu. Godrel deu-vos os sentimentos, mas parece que falhou ao dar-vos a respeito, a vós, humanos. É natural. O sentimento tenta gerar desrespeito. Enquanto se ama uma coisa, consequentemente, odeia-se outra. É por isso que se ama um humano, por ter inteligência, e se odeia o animal, por não a ter. Mas olha, humano, que os animais também podem ser dotados de alguma inteligência. Podem não conseguir transmiti-la tão bem como tu, ou eu. Nós, os Xenapoá, respeitamos-los e por isso não os odiamos. Logo, também não os matamos. Aliás, respeitamos todos os seres vivos. Ion tomou alguns segundos para refletir sobre aquilo que Morana lhe acabara de explicar. Adorava contrariar a Xenapoá. Dava-lhe gozo. E vocês, Xenapoá, consideram uma planta um ser vivo? Claro que sim. Porquê? Morana, tal como qualquer outro da sua espécie, não via sentido na pergunta de Ion por não a considerar importante para a conversa anterior. A lógica era extrema na mente fria do povo das florestas. Então por que as matam? Não as matamos não, mano. Ai não?
Ion fingiu-se indignado. Então por que as comem? É a única coisa que comemos há 2 dias. Mas reparaste, temos-las comido cruas. Enquanto estão cruas, estão vivas. Só morrem quando estão Cozinhadas? Completou Ion, estranhando. Isso que vocês fazem aos alimentos. A regente do povo das florestas fazia uma cara de enjoo propositada. Ion pensou mais um bocado. Falou ainda, querendo obter mais certeza na sua teoria. Mas quando chegam ao estômago, não morrem? Não, estúpido humano. Morana revirava os olhos enquanto pousava o escudo ao lado da tenda que tinham montado. Quando as plantas chegam ao estômago, transformam-se em sementes de vida. É que nos dá vida e forças. O príncipe Groth sentava-se no chão úmido e olhava Morana, que ainda se encontrava erguida. Dera a discussão por terminada, mas tinha algo ainda a dizer. Forças? Se vocês precisam apenas de umas folhas para se tornarem fortes, fica sabendo que nós precisamos de carne. Compreendo que o vosso organismo seja diferente, Disse Morana neutralmente, exibindo a Ion um saco de serapilheira. mas enquanto andares pelos meus domínios, não matarás um único animal, nem comerás do seu músculo ou tendão. Enquanto andavas a correr atrás daquele pobre veado, eu apanhei estas. Toma, são maçãs. Ion colocou a sua mão dentro do saco que Morana lhe colocara à frente, na sua face, e retirou uma peça de fruta. A cara que fez ao trincar a maçã vermelha foi de descontentamento. A regente acabara por se sentar ao seu lado, tendo de seguida aberto as suas pernas e colocado o saco de maçãs no meio destas. Retirou uma peça de fruta, trincou-a e sibilou. Se quiseres carne, chacina a tua loba. Ou também podes pensar que ela tem alguma inteligência e que, por isso, não merece a morte. Logo, após ter dado como terminado o diálogo, Morana levantou-se e começou a dirigir-se para a floresta. Volte já. Vou procurar galhos secos para fazer uma fogueira. Ion viu-a afastar-se do acampamento e ainda tive tempo de perguntar num tom mais altivo. E os galhos das árvores não morrem ao arder? Vou apanhar galhos secos. Respondeu a Snapau ao longe. Os galhos secos já estão mortos. Ion limitou-se a fazer um gesto negativo com a cabeça e a soltar uma pequena risada enquanto afagava o focinho de Katie, a sua loba das montanhas brancas que acabara de chegar ao local. O racionalismo estava tão presente na mente dos filhos da floresta que era quase impossível detectar uma incoerência nas suas ideologias. Já sabes das boas novas, Katie? Não vais poder caçar coelhos. A sua fiel amiga deitou-se ao seu lado e repousou a sua pesada cabeça no colo do dono. O que Morana lhe dissera fazia sentido, não obstante as suas reivindicações. Desde pequeno que fora educado a respeitar o urso como um animal divino e o lobo como um fiel amigo. Mas todos os outros animais eram somente vistos no seio da sua sociedade como carne de refeição. Porquê? Porquê é que os humanos eram assim? Quando a noite começou a cobrir o céu de Jinglebreast como um véu, Morana regressara ao acampamento. Havia 2 luas que os improváveis companheiros de viagem tinham partido do acampamento real de Harbor. Tinham passado as últimas horas da sua viagem a desbravar os caminhos inóspitos das florestas de Snapua e só haviam parado na última noite. A presente jorna haviam-se passado à procura de alimento para reabastecer os seus sacos de viagem para mais uma semana, o tempo que deveria demorar até chegarem ao ponto de divergência em que os dois se separariam. Ion prosseguiria para norte, buscando conselho a Godrel sobre a Gema da Paixão, e Morana seguiria para sul, onde os seus irmãos dos bosques se preparavam para a guerra. A Primordial já o avisara que seria hora de dizer o adeus quando chegassem a um pequeno bosque que limitava o território de Jinglebreast e que fazia fronteira com as terras de Hevar e Forlor. Para já, Ion Schwartz contentava-se com a sua companhia, apesar de ser um pouco distante. O intrépido jovem começava a gostar da presença de Morana. Muito. Já a regente não manifestava qualquer sinal de afetividade, como seria de esperar. Quando chegou à beira da tenda com um molho de ramos, paus e pinhas secas, deitou-os à beira de Ion. Depois cruzou os braços e limitou-se a fitar friamente o príncipe. Este bufou e limitou-se a anuir com a cabeça. Morana apanhava o combustível, Ion fazia-o arder. Apesar da regente constantemente se queixar de que andar à procura de galhos de árvores secos era mais difícil que acender uma fogueira, Ion discordava. Para o jovem guerreiro, as queixas de Morana não passavam desculpas para não ter trabalho. As mulheres são todas iguais, quer aqui ou na minha terra. Era um pensamento que ocorria frequentemente ao rapaz. Sem poder apresentar as suas próprias queixas, Ion limitou-se a pegar em 2 bocados de xisto que guardava na sua sacola de viagem e começou a roçá-los um no outro até criar uma faísca que, por conseguinte,
gerou uma pequena chama numa pinha que lentamente se foi alastrando aos outros pedaços de madeira. O fogo não aderiria ao chão, era certo, pois o musgo e os fetos que o cobriam eram demasiado úmidos para arder. Morana sentou-se ao lado oposto ao do herdeiro da casa de Schvaltz e mostrou-lhe algo. Aproveitei para recolher isto enquanto fui à procura de abastecimento, disse ao apontar para um conjunto de raízes ainda repletas de terra. Vá lavá-las ao rio. Jon limitou-se a anuir com a cabeça e levantou-se, pegando nas plantas que a Snapoá exibia e prosseguindo para a margem do rio. Quando já a noite ia longa, Morana despediu-se de Jon e foi-se deitar na sua tenda. Muita coisa poderia um humano normal pensar. Ela era uma simples mulher, não passava de uma entrada de serventia na mente dos comuns mortais. Jon podia aproveitar-se dela e cair no mundo do prazer. Afinal, ele era bem mais robusto que ela e, portanto, seria fácil subjugá-la. Mas Jon tinha um motivo para o fazer. A sua motivação adivinha não do facto de ela ser uma regente e por isso distinguir das demais, mas pelo facto do príncipe sempre ter sido ensinado a respeitar as mulheres. Arthur Schvaltz, o lírico, seu pai e rei de Groth, acreditava profundamente que o sexo feminino tinha sido criado como aquilo que estava mais próximo da perfeição do próprio Godrol, o criador, e demonstrava-o frequentemente nos seus poemas. Jon não era tão extremista quanto ao papel da mulher no mundo, mas respeitava tal como um homem. Jon Schvaltz dera um bocado da sua raiz a Kathy, mas esta recusava, começando a chorar. Desculpa, amiga, não há comida a sério. Encolheu os ombros. O jovem guerreiro não sabia exatamente qual era aquele tubérculo, mas sabia certamente que lhe causava uma extrema sede. Durante o jantar, fora 3 vezes à margem do Rio Douro, depois de Morana lhe ter revelado que, apesar de ser o habitat de peixes venenosos, a sua água não tinha que ser necessariamente veneno, a encher o copo de metal que trazia consigo de viagem. Já a Snapoá não tocara na água. Aos poucos, Jon ia-se apercebendo que o organismo dos filhos da floresta estava mais evoluído que o dos humanos no tocante a situações de urgência. Não necessitavam de muita água, não precisavam das proteínas da carne. Estranhos seres aqueles. A sede voltara a secar-lhe a garganta, pelo que se levantou, acompanhado da sua fiel loba, e se dirigiu ao rio. Ao mergulhar o copo no rio gélido, reparou que a lua refletia na superfície da água, mas nessa noite outra luz reluzia ao lado da lua. Parecia uma tocha ou algo flamejante. Então, o curioso Jon olhou em frente e viu que na margem oposta do rio se encontrava um vulto encapuzado com uma tocha na mão. Apesar de estar escuro, a luz que incidia na túnica do indivíduo conseguia revelar as suas cores amareladas. Não era certamente um guardião da floresta, caso contrário, envergaria a típica indumentária em tons esverdeados, acastanhados ou acinzentados. Isso assustou o príncipe. Era óbvio por hora que o vulto o fitava. Ei! Que quer? Questionou Jon, elevando o tom de voz para que o misterioso indivíduo o ouvisse. Um estranho frio percorreu a espinha do jovem quando este viu que o vulto começava a andar para a direita. Se andasse mais um bocado, o relevo do sol sob o rio era suficientemente alto para ele conseguir atravessar para a sua margem. Então Jon começou a acompanhar o seu passo paralelamente. Que quer? Voltou a gritar. O vulto continuou a não responder, começando a acelerar o passo. Do seu lado, Jon fazia o mesmo. Quando chegou ao sítio que lhe permitia fazer a travessia do rio, o estranho indivíduo destacou. Sem hesitar mais e assustado mais por pensar, Jon chamou a sua loba. Kathy, ataca-o! Numa corrida galopante, a loba das Montanhas Brancas atravessou o rio e derrubou o indivíduo. Jon correu até à outra margem, molhando as suas botas. Podia agradecer à lua cheia por não ter caído num sítio concorrente. Quando se aproximou do indivíduo que agora se encontrava tombado no chão, pensou que Kathy o continuava a atacar, mas enganara-se. Ao revelar a face do indivíduo, que era iluminada pela tocha que caíra com ele, Jon reparou que Kathy lhe beijava a cara enternecidamente e o vulto ria-se. Era belo, de veras. As suas faces perfeitas, a sua tez pálida e os seus olhos azuis claros comprovavam o conceito de perfeição. Os seus cabelos loiros escuros tinham agora sido revelados, uma vez que o carapuço que o cobria tinha caído para trás, e estes eram longos como o próprio rio Douro. De repente, o misterioso indivíduo virou a sua face para Jon e sorriu-lhe. Deve ser o Jon, disse com uma voz cristalina. É curioso como te pareces com o teu pai em aparência, mas nunca em caráter. Arthur Schvaltz nunca receberia um velho amigo com hostilidade. Velho amigo? Questionou-se Jon. Mas eu nem o conheço. Como se chama? Leothorn, respondeu o velho amigo.